Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 700 e minguando até 590 dias, 14 de novembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal e se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados e se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas, eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de ser essa vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo, isto é importante, ok? Blog diário de 700 com o título A Casa é Sua e com o subtítulo Extrações das Energias, ok? Parte 10 e o título parte 26 relaciona tudo isso em vossas consciências para que vocês possam ter formas de realização com tudo aquilo que Deus formou, essa grandiosidade deste paraíso, certo? Se você estiver ouvindo deste blog diário, vocês não terão dúvida de tudo que este blog diário está apresentando. Tudo é uma coisa bem, digamos, realidade, sabe? Deus de quando você conhece a sua. Só isso, realidade. Deus de quando você conhece a sua. Aí o que passar disso é formação de Cristo. Formação de Cristo ela é ideológica, ela serve para a unificação. E é por isso que não existe um terceiro reino. Só tem, né, essa ideia de nos realizar com Deus dentro dessa grandiosidade que é a formação de Cristo, que é uma espiritualidade. Deus tomou os corpos, inverter os corpos e desse inversão eles ficaram flexionados. Esta é a ciência do poder de Deus, esse é o Cristo, é a formação. Ele tem por esse objetivo de unificar todos os corpos apenas. Quando a gente falamos da formação de Cristo, o ideal é sempre, para Deus, é sempre unificação. Falamos de Cristo, Deus sempre é unificação, para unificar. Deus, Cristo ele só serve para quê? Para ser unificado, certo? Somente isso, certo? Aí Deus continua sendo Espírito, Deus continua sendo poder, Deus ele cria todas as matérias e ele fica, né, de uma certa forma, esta é a realidade de Deus. Você entende isso? Aí as cabeças, as semelhanças, elas vão ficar divididas sobre essa ciência de Deus, que é aquilo que serve para unificar, também serve para flexionar todos nós corpos, certo? E é quando a gente vai chegar no reino de Deus, quando a gente entender a nós mesmos, as nossas realidades, aquilo que nós conectamos com essa realidade nossa e juntamente com Deus. Pronto, acabou. Aí nós vamos contemplar a grandiosidade de Deus, vamos adorar a Deus diretamente, gloriado, sem um mediador de corpo, ok? Entenda isso. Quando vocês fizerem isso, relacionar diretamente a Deus, sem um mediador, vocês vão estar dentro da sua realidade. Aí vocês só têm que cuidar para que não gere atos consequentes. E as coisas aí vai ficando simples desta forma, ok? Muito grandioso tudo que este blog diário está apresentando, ok? Vamos lá para a expressão livre, fazendo uma mediação sobre a formação de Cristo e sobre aquilo que tenha dentro da sociedade. Vamos então para a leitura e, por fim, a gente vamos fazer a expressão livre. Quando a imagem vier representar o corpo emocional diretamente, o ato manifesto vai ser consciente e glorificado com Cristo, e que nesta causa a semelhança será uma ideologia do movimento com este poder negado. Isto explica a flexibilidade do ato consciente, mas não explica um corpo emocional diretamente. De outra forma, podemos conhecer que a semelhança pode explicar o Cristo diretamente,
e que nesta causa todos os corpos têm que ser consciente e dispensar o mediador de corpo, relacionando a realidade do corpo comum. Para isto acontecer, temos que conhecer a realidade, será a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica que a verdade não tem semelhança. Ou você é parte de um reino, ou você é instituído deste reino. Quando esta imagem não estiver representando o poder de Deus diretamente, vai representar a cabeça dividida da matéria em movimento. Isto sim, se o ato for consciente, quando inconsciente, ele não inverte a semelhança com esta imagem. Quando inconsciente, eles vão inverter a semelhança com esta imagem, se colocando no lugar de Deus por um corpo vivificado. Isto pode ser correto desde que esta imagem seja o reflexo deste poder. Porém, estes seres inconscientes não terão ciência da realidade. Esta postura explica o Jesus de todas as religiões, mas não explica Deus e nem a glorificação do seu reino. Evidentemente que a imagem é proteção do corpo emocional e cabeça é flexibilidade desse corpo emocional na formação de Cristo. Se esta cabeça estiver no lugar da imagem, ela vai criar um feto ideológico desta imagem. E isto sim, como se o corpo estivesse grávido de uma cabeça dividida. Isto explica a criação de um corpo emocional, e com este ideal, tanto o que estiver na direita e no que estiver à esquerda serão falsos. Isto sim, por causa da cabeça que toma o lugar da matéria. Este ideal é alusível e espiritual e não terá realização para este corpo, pois não há nenhum corpo emocional que se coloca a cabeça na matéria e que tenha discernimento de Deus. Pode até entender o seu interesse próprio, mas conhecer Deus face a face, jamais. Então vamos lá, né, compreender, fazer a mediação sobre aquilo que tem dentro da sociedade, juntamente com essa formação de Cristo, entendendo que a formação de Cristo tudo é uma ideologia, tudo é uma possibilidade. Ela pode nos conectar com Deus diretamente. Essa é a grandiosidade da formação, desse reflexo desse poder, e também faz com que os outros entrem em juízo por seus comportamentos grandiosos demais, muito grande, muito grande. Se você for calcular bem, você vai entender que ele é Deus, né? Só que como a gente temos que falar das flexibilidades das línguas, daquilo que é estilo linguístico, de estar representando uma coisa e outra, então nós vamos entendendo que essa imagem desse poder, ele é, de uma certa forma, uma flexão apenas, entendendo isso, porque o que é realidade são aquilo que é matéria, são aquilo que é matéria, aquilo que é movimento, aquilo que tem vida, certo? Entenda isso. Quando a imagem vier representar o corpo emocional diretamente, o ato manifesto vai ser consciente e gloriado com Cristo. Quando essa imagem, né, essa imagem que as pessoas, ela fala imagem, a semelhança, eu vejo que as pessoas elas dão a ideia dessa imagem de um corpo emocional. Não, não é do corpo emocional. O que nós temos é uma cabeça flexionada, só isso, nada mais do que isso. Nós somos palavra, nós somos a vida, nós somos a matéria, certo? Aí daqui para cá, aí o que que vai ser? Vai ser semelhança, é apenas uma cabeça. Esta imagem aqui, ela vai representar diretamente o poder de Deus, a grandiosidade daquilo que Deus é, a realidade de Deus, ou então uma formação de Cristo, certo? Aquela ideologia, certo? Então,
Quando ele tiver vindo, né, quando a imagem vier representar um corpo emocional diretamente, o ato manifesto vai ser consciente e gloriado com Cristo. Agora vamos ver como é que vai ser consciente. Vamos entender isso. Ele vai representar uma imagem? Não, né? Olha só. E o que nesta causa a semelhança será uma ideologia do movimento com este poder, né? Ele vai contemplar e vai revelar, vai fazer isso que eu estou falando aqui agora, vai fazer uma mediação sobre a formação de Cristo, sobre a realidade dos corpos, fazendo uma relatividade. É isso que eu digo que é expressão livre, é isso que os atos conscientes, ele vem sobre uma imagem de um poder, né? E ele vai ficar sobre uma cabeça dividida, e vai ter certo ou errado, né? Então ele vai transformar essa ciência em estilo linguístico. Ele vai falar, uma hora ele vai falar de Deus, uma hora ele vai falar dele mesmo, outra hora ele vai relacionar isso a outra pessoa, o seu interesse. E ele vai relacionando isso, vai buscando espaço, porque quando falamos de imagem, ele vai ter muita ciência de tudo aquilo que é formação de Cristo, então ele vai estar mais flexionado por causa ele é consciente. Entenda isso. Então ele vai poder falar de uma coisa, né? As pessoas não compreenderão, mas ele sim, ele vai entender daquilo que ele está falando, né? Se ele está fazendo uma mediação sobre aquilo que é a realidade da sociedade, né? Hoje tem muitas músicas aí que faz um rap, por exemplo, eles ficam flexionando aquelas pessoas que estão ali e tal. Então, e quando ele vem sobre a imagem, eles entendam que essa imagem é diretamente o poder de Deus. Parte dele fica contemplando a grandeza de Deus e parte dele fica mediando aqueles corpos que dependem, certo, deles, ok? Entenda isso. Isto explica a flexibilidade do ato consciente, né? Mas não explica o corpo emocional diretamente. Não explica. Por que que não explica o corpo emocional diretamente? Porque a nossa matéria é a realidade. Pode olhar aí, é vida. Ela é vida, ela é vida. Eu posso manifestar isso de uma forma errada e gerar atos consequentes para essa matéria. Né? Eu posso atrair alguma coisa errada, eu posso manifestar uma coisa errada e fazer com que esse meu corpo emocional entre em juízo e gere atos consequentes da mesma forma. É isso. Então, emo mas não explica o corpo emocional diretamente. A imagem, ela não explica a realidade. Então, no reino de Deus, para vocês compreenderem, não vai ter nada que falar que a imagem, a semelhança de Deus, não tem isso não. Ou você é realidade, faz parte do reino de Deus e manifeste isso uma coisa boa. Aí vai ter uma pessoa que fica dividindo entre os seus relacionamentos sociais, vai manifestar ali essa ideologia ainda da formação de Cristo. Pode ter alguém que continua com esses processos, mas dentro da realidade de Deus não vai ter, né, não vai ter mais essa ideia de imagem e semelhança. Nós vamos compreender que Deus é o Criador, que ele é espírito, ele é poder, e nós vamos contemplar essa grandiosidade e vamos nos realizar com essa grandeza. É isso que vai explicar o reino de Deus. Nada de imagem, nada de semelhança. Eu vou ter a palavra, a vida dentro de mim, contido dentro de mim. Vou falar a verdade, vou transformar meu corpo emocional em realidade, vou relacionando isso às pessoas, as pessoas vão relacionando isso para mim, e é isso que vai fazer com que eu seja relacionado. Muito simples, muito gostoso, eu acredito, muito bom para viver assim, ok? Não tem complexidade, não tem luta, não sei, né? Luta para adquirir o seu emprego, o seu trabalho, mas o que eu quero dizer? Não vai estar assim igual hoje, né, complexo. Hoje qualquer coisa que a gente faça gera uma complexidade, é muito delicado, certo? Gera uma crise, é muito delicado, certo? Eu estou dando o exemplo, né? Pode ser que seja assim, pode ser que não, aí vai depender do entendimento daquilo que é a realidade para cada um, certo? É isso, essa é uma exemplificação, uma possibilidade. Toda coisa que vem, que é do futuro, pertence à realidade de cada um de nós e pertence tudo aquilo que é de Deus, ok? Entenda isso. De outra forma, podemos conhecer que a semelhança pode explicar o Cristo diretamente. Quando é que a semelhança pode explicar o Cristo diretamente? Né? E que nesta causa todos os corpos têm que ser conscientes, né?
quando nós temos aqui um poder que é a grandiosidade de Deus, né, então, e se esse poder ele representa a grandiosidade de Deus, então nós temos uma semelhança daquilo que nós estamos manifestando, então isto pode até representar Deus de que não haja mais mediador de corpo, né, então nós vamos ser, né, representar a realidade, o poder de Deus, realidade, aí nós vamos ter essa ideia de nós estarmos realizando dentro do Cristo com uma semelhança, né? Imagem, a semelhança, tudo ainda vai continuar flexionado. Desde quando tem a formação de Cristo, nós ficaremos flexionados. Mas existe aquela possibilidade de você compreender tudo aquilo que Deus criou, o homem perfeito no paraíso. Lá não tinha flexionado, as pessoas relacionavam a matéria diretamente. Nós poderíamos ter esse entendimento, certo? Mas não, mas enquanto o Cristo tiver, nós ficamos flexionados. Aqui eu estou dando exemplo que o Cristo pode representar a semelhança quando ele vem representando essa imagem diretamente, certo? Semelhança é aquilo que um segundo plano de Deus, certo? O primeiro sempre é a criação e o segundo sempre é aquela imagem, aquela semelhança, aquela formação de Deus. Entenda isso? A segunda é sempre a formação, é fazer com que todos os corpos entrem em juízo. Então, de outra forma, podemos conhecer que a semelhança pode até explicar o Cristo diretamente, e que nesta causa todos os corpos têm que ser conscientes, né? Você entendeu deste reino, o que é a realidade de Deus, né? E dispensar o mediador de corpo, né? Aí não tem mais mediador, cada um vai ser dono da sua realidade. Então, nós vamos entender que o Cristo é uma semelhança, é uma casa nova, aquilo que Deus formou, né? É uma formação de Deus, né? E que para Deus sempre vai ser criação e formação. Mas quando a gente estiver dentro dessa grandiosidade da realidade de Deus, a gente vai ter cheirar um pouco daquilo que era a realidade, daquilo que é lá no paraíso, antes da formação, onde nós relacionávamos a matéria diretamente, onde nós relacionávamos Deus diretamente, não relacionávamos um mediador, né? Não relacionávamos nenhum mediador de Deus, que é o próprio Cristo, e nem um mediador de corpo, né, que é um mediador de corpo. Nós relacionávamos uma coisa ou outra, certo? Isso dava muito certo, dava muito errado da mesma forma. Não tem flexão e tudo isso para que vocês possam compreender. Então vou ler Deus lá de cima, vamos lá de novo. De outra forma, podemos conhecer que a semelhança pode explicar o Cristo diretamente, e que nesta causa todos os corpos têm que ser conscientes e dispensar um mediador de corpo e relacionando a realidade do corpo comum, né? Tudo aquilo que eu tenho entendido. Olha, o que eu quero dizer mais? Se você pegar tudo aquilo que eu estou dizendo, você vai entender o núcleo, sabe, a realidade daquilo que era no paraíso, daquilo que é a formação de Deus, daquilo que é a sua realidade, naquilo que é relacionamento com a sua esposa, naquilo que é relacionamento com o seu pai. Tudo isso o blog diário deixa bem claro para vocês. É só vocês acompanharem tudo que está sendo dito, tudo. Não perca nada e vocês vai ficar livre, tá certo? Você vai ficar liberto de tudo, ok? Para isto acontecer, temos que conhecer que a realidade será a palavra da vida, a verdade na presença do corpo. Isto explica que a verdade não tem semelhança. A verdade não tem semelhança. Ou seja, ou você uma realidade de Deus e manifesta isso para Deus, para contemplar toda a grandiosidade, ela não tem semelhança. Você é verdade se você está com a palavra da vida, né, você vai ter a realidade do seu corpo emocional. Quando você vai para o ato manifesto, você vai entender que esta é a sua realidade. Então você está conectado à sua realidade e você está manifestando a sua realidade, você está conectado com esse reino que é a grandiosidade de Deus, certo? E se você estiver ainda relacionando o Cristo para uma flexão, você vai estar também conectado a essa grandiosidade, tudo aquilo que é a formação de Cristo, que o Cristo e o poder de Deus, são quase as mesmas coisas. O Cristo é apenas um mediador desse poder e possibilidade,
mas o reino ele sempre vai estar lá, é como se ele tivesse parado, esperando nós compreendermos ele, entendermos ele, relacionar a ele, é só isso que ele é para nós, não é só isso, eu acho isso muito grandioso, mas o que eu quero dizer? Para que vocês não relacionem um terceiro reino, para que você não relaciona um terceiro poder, entender que Deus é espírito, Deus é poder, é somente isso, certo? É somente isso que Deus é. Isto explica que a verdade não tem semelhança, ou você é parte de um reino, ou você é instituído deste reino, né? Muito bem. Quando esta imagem não estiver representando o poder de Deus diretamente, vai representar a cabeça dividida da matéria em movimento. Isto sim, se o ato for consciente, né? Se o ato for consciente. Entenda isso, né? Quando esta imagem não estiver representando o poder de Deus diretamente, vai representar o quê? A cabeça. Ele não vai representar a matéria. Você acha que a imagem representa a matéria? Não, não representa a matéria, representa um poder, é um poder. A imagem representa um poder. A única coisa que Deus deu para nós, para que nós possamos ficar flexionado, é uma semelhança desta imagem. É uma semelhança desta imagem. Aí, esta semelhança, ela deixa para nós uma possibilidade de nos realizar com este reino de Deus, de nos realizar com o próprio Deus, de nos realizar com o nosso relacionamento social. Entenda isso? Esta imagem, ela não vai relacionar o corpo emocional diretamente. O que relaciona o corpo emocional diretamente são a semelhança, porque tudo que está contido dentro de nós é a realidade da criação de Deus. Nós somos criação de Deus, certo? Nós somos criação de Deus, ok? Entenda isso. Quando, a, quando o inconsciente ele não estiver, quando, enquanto o inconsciente ele não inverter a semelhança, vou ler Deus lá de cima, vamos lá. Quando esta imagem não estiver representando o poder de Deus diretamente, vai representar a cabeça dividida da matéria em movimento. Isto sim, se o ato for consciente. Quando inconsciente, eles vão inverter a semelhança com esta imagem, né? Eles vão inverter a semelhança com esta imagem, se colocando no lugar de Deus por uma cabeça dividida, né? Aí quando eles fazem isso, colocando mais no fim lá no fim dessa leitura tem uma explicação que fala, coloca a cabeça, né? Que coloque a cabeça na matéria, então você não consegue discernir aquilo que é espiritualidade, aquilo que é a realidade, né, de tudo aquilo que Deus formou, que Deus criou, qualquer coisa que vocês queiram entender. Quando vocês fazem isso, relaciona a matéria diretamente, vocês ficam sem flexibilidade, então quando eles invertem, eles colocam essa cabeça no lugar da matéria, eles vão começar a gerar muita crise sobre aquilo que ele pensa dele mesmo, sobre aquilo que ele pensa dessa sua matéria. Então ele vai relacionar o seu corpo diretamente, certo? Vai relacionar o seu corpo diretamente e vai gerar muita crise, porque principalmente no dia de hoje, onde essa sociedade está tudo negada, tudo é formação, tudo é unificação, então eles vai ficar muito negado, certo? E vai começar a julgar as pessoas por uma matéria, por uma coisa que ele esteja vendo. Os seus olhos vai contradizer a sua realidade, vai contradizer a realidade do outro. Tudo aquilo que você esteja vendo é motivo de escândalo, é motivo de julgamento, é muita coisa, ok? Isto pode ser correto desde que esta imagem seja o reflexo deste poder. Tudo que você faz com essa matéria pode ser correto, sendo ideologicamente falando, pode para uma formação, religião, política, pode ser correto desde que você entende, né, esta imagem, né, que dê um reflexo do poder de Deus, certo? Dentro de nós não temos semelhança, nós não somos imagem, nosso corpo emocional não é uma imagem, nós somos
vida, nós somos realidade, certo? A nossa cabeça fica dividida por um reino dividido, da mesma forma, por ato consciente ou por ato inconsciente, por criação de Deus ou por formação de Deus, da mesma forma, certo? Imagem, a semelhança, que tem vários estilos de língua para que você possa compreender isso separadamente. São muitas informações que vai mudando de acordo com aquilo que você queira entender sobre aquilo que você queira relacionar, ok? Entenda isso. Isto pode ser correto, né? Se você pode relacionar sua matéria diretamente, né? Desde que você relacione o poder de Deus, né? Uma formação de Cristo, qualquer coisa, ok? Porém, estes seres inconscientes não terão ciência da realidade. Esta postura explica o Jesus de todas as religiões. Qual que seria a realidade nossa hoje? Formação de Cristo, ideologia. Isso é realidade para nós. Unificação, o tempo do fim. Nós vamos passando por um processo de unificação. Isso é realidade. Aí você está gostando, não está gostando, você quer se realizar, não quer se realizar, quer um monte de coisa aí que se está fazendo, gerando crise, buscando coisa dentro da sociedade. Então, tudo aqui é uma espiritualidade, vai servir para a formação. Os nossos corpos materializados, eles estão aqui. Nós podemos nos realizar com ele, Deus, de que nós é, é, entendemos a nossa realidade e entendemos e fazemos um comércio bom dessa nossa realidade e as pessoas também compreenderá dessa sua realidade, de a forma que você vai relacionando, ok? Entenda isso. Então, porém, estes seres inconscientes não terão ciência da realidade. Esta postura explica o Jesus de todas as religiões, mas não explica Deus e nem a glorificação do seu reino. Nada disso vai explicar Deus, nada disso. Veio, fim do tempo, nada disso explica Deus. Só a unificação, só a unificação. As pessoas que teve ciência conseguiu realizar neste tempo, parabéns para vocês. Só isso, parabéns, parabéns para vocês, se vocês conseguiu realizar e tal. Às vezes, mesmo você não estando no ato missionário, porque geralmente nos atos missionários, certo, as pessoas começam a realizar com Deus, mesmo sem eles fazer a percepção. No fim que eles vão descobrirem que eles estavam fazendo a vontade de Deus, né, muito por fim, certo? Aí eles vai começando a se conscientizar e começa a contemplar essa grandiosidade de Deus da mesma forma. Deus chama ele e fala assim: isso aí, meu filho, você fez bem, certo, é isso que deveria ter feito. Vamos fazer política, vamos fazer democracia, vamos deixar as pessoas flexionadas, que nós vamos unificar ele. Então, depois disso, nós vamos fazer né, relacionar isso diretamente, entendemos as nossas realidades, tá? Muito bem, o trabalho foi perfeito, foi tranquilo, muito bom, tudo está acontecendo no conforme, naquilo que Deus planejou para a nossa realidade, né? Na formação de Cristo ou daquilo que é o reino dele diretamente, tudo é grandeza dele. O blog diário ele deixa isso, cada vez que eu estou me expressando, eu deixo isso bem claro. É interessante que vocês não peguem expressões pelo meio, compreenda as particularidades de cada coisa, porque ela gera, no tempo dessa formação de Cristo, no tempo do fim, ela gera muita, mas muita complexidade. Separe cada coisa que você esteja ouvindo, relaciona isso em coisas separadas. Se você quer ser simples, entenda o seguinte: você cuida da sua vida e você vê que tudo aqui é de Deus, né? Ideologia, formação, criação, tudo aí é coisa que trabalho de Deus, Deus que está fazendo tudo. Então, não, vou cuidar da minha vida. Ah, o povo ali está em crise, ah, o político é aquilo, aquilo, vou cuidar da minha vida. Isso deixa você uma pessoa simples, deixa você humilde, deixa você realizado, deixa você alegre, deixa você feliz. Não cuide de coisas que você não saiba, não fale de coisas que você não sabe, não tire conclusões precipitadas de nada, ok? Relaciona tudo isso nas suas consciências com respeito, com carinho, com dedicação e tudo vai dar certo. Evidentemente que a imagem é proteção do corpo emocional. E a cabeça é a flexibilidade deste corpo emocional na formação de Cristo, né? Ou seja, esta imagem, a imagem, ela protege os nossos corpos emocionais, ela vai deixar nós flexionados. Como você quer entender? Olha para essa grandiosidade do corpo celeste.
Deus levou em consideração a ignorância de todos os corpos, né, nesse tempo todo. Então nós temos uma flexibilidade, se nós temos uma flexibilidade, nós temos a consideração daqueles nossos atos, nada, né, foi ao juiz, ao não ser aqueles atos que nós relacionamos consequentemente, certo? Se você desse tempo teve cuidando da sua vida, você ficou flexionado por uma razão, por uma coisa boa, certo? Então você ficou flexionado, entenda isso. Então, evidentemente que a imagem protege o nosso corpo emocional. Como que nós entende que nós protegemos nosso corpo? Pela flexibilidade dessa matéria, desse poder de Deus formando o Cristo, certo? Aí depois vem a cabeça, né? A cabeça é a flexibilidade desse corpo emocional. Aí quando vem a cabeça, eu vou ter duas formas de pensar sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado, sobre aquilo que eu penso do meu relacionamento social, sobre aquilo que eu não penso, sobre aquilo que é criação, sobre aquilo que é formação, sobre aquilo que é Deus, sobre aquilo que é Cristo. Eu vou ter várias possibilidades, várias formas de entender as particularidades de cada uma delas, certo? É muito, igual eu tenho dito, é muita complexidade. Não relaciona isso você relaciona isso sempre de uma forma separado, certo? Independente, para entender Deus, criação, formação, relacionamento, tudo isso tem as suas independências, suas formas, independente de se for relacionar uma coisa ou outra, vai ficar complicado, ok? Por exemplo, às vezes você quer relacionar, vamos falar isso para você entender, quer relacionar o patrão e funcionário. Aí você vai lá e você vai ver que o patrão ele tem um comportamento, né, de uma pessoa que está provendo, né, trabalho para as pessoas para eles ter a sua realidade. E aquele funcionário ele depende do patrão para se realizar, né, para ele ter uma coisa ou outra. Ou seja, ambos relacionam dependências diferentes. O patrão vai ter um comportamento para, né, manter a sua economia, para rever, e o funcionário ele vai ter essa ideia de depender do patrão. Isso mostra a diferença entre uma coisa e outra, certo? Aí você vai falar assim, fulano de tal é aquilo, aquele outro, aquele outro. Não, vê a postura que ele está ocupando dentro da sociedade, isto é a realidade para ele, e certo? E é considerado quando você tem ali, né, um funcionário, você tem uma outra forma de expressar, você não vai ficar se expressando como um funcionário. Se é patrão, você não expressa como funcionário, nem funcionário expressa como patrão. Cada um tem que tomar os seus lugares e entender as suas particularidades. Se esta cabeça estiver no lugar da imagem, ela vai criar um feto ideológico, né? Vamos ler lá de cima para a gente entender isso? Olha, evidentemente que a imagem protege o corpo emocional. A cabeça é a flexibilidade deste corpo emocional na formação de Cristo. Se esta cabeça estiver no lugar da imagem, ela vai criar um feto ideológico desta imagem. E isto sim, como se o corpo estivesse grávida de uma cabeça dividida. Quando as pessoas não têm consciência dessa ciência de Deus, ela vai estar aqui com a sua cabeça. Tudo, cabeça é tudo aquilo que eles estejam expressando dentro da sociedade. Aí ele vai entender né, que não é uma cabeça dividida da matéria, então ele vai trazer essa cabeça para dentro do seu corpo e ele vai representar isso de um ato emocional. Oh, o político é ladrão, né? Não cuida da vida, mas cuida da vida do outro. Oh, o político é ladrão, olha aquela pessoa, olha aquele religião, olha aquele irmão, olha aquele crente, olha aquele aqui, olha isso, olha aquilo. Então ele vai ficando gerando aqueles fetos emocionais, que é tudo da vida dele, sabe? É tudo aquilo que ele está entendendo. Ele está manifestando diretamente os seus atos emocionais. O seu corpo, ele não está flexionado, ele tá relacionando diretamente à matéria, o sentimento dele, o julgamento, tudo isso. Então ele vai ficar grávido dessa cabeça dividida. Porque ela vai para fora para quê? Para nós ficar flexionado. Não é para ficar julgando as pessoas por aí, o que elas fazem, o que elas deixou de fazer. Não é nada disso, não. Não relacionou nada a você diretamente.
Você cuida da sua vida, só isso. Aí então você vai ficar tranquilo. Mas quando você coloca a cabeça pelo rabo, né, ou coloca a cabeça dentro da sua barriga e começa a gerar querer ser flexível com um corpo materializado, aí vai gerar muita complexidade e vocês vai gerar muita crise e vai gerar muitas consequências. Isto explica a criação de um corpo emocional, né? Muito bem. E com este ideal, tanto o que estiver na direita, né, e o que estiver na esquerda serão falsos. Aí não importa mais, certo? Esquerda e direita, você está abacalhando tudo, sabe? Julgando as pessoas religiosas, julgando os políticos, julgando todo mundo por aí. Só você é o correto, correto materializado, engraçado. Está dando o seu corpo para um sacrifício, porque é isso que faz, é julgar as pessoas sem saber, sem entender nada, é muito delicado, ok? Entenda isso, muito complexo. Isto sim, por causa da cabeça que toma o lugar da matéria. Este ideal é alusivo e espiritual, né? E não terá realização para este corpo. Por mais que a pessoa está materializado, está manifestando um corpo emocional, uma crise, então, por mais que ele está dentro do seu corpo, ele vai representar, ele vai manifestar isso como uma crise, ele não vai representar isso como uma criação de Deus, ele vai representar isso como a criação dele mesmo. Ele mesmo está criando as suas próprias complexidades, materializando. Ele mesmo é o criador dele, sei lá, qualquer coisa que você queira entender que isto é muito difícil de compreender, ok? Você entende que no paraíso de Deus era assim, nós movimentávamos direto, hoje nós somos flexionados, né? E lá você era assim, você acertava e errado, você julgava, matava as pessoas, certo? As pessoas não tinham chance de redimir, não tinham chance para conhecer essa grandiosidade de Deus. Aqui nós estamos flexionados, bonitinho, muito tranquilo, sabe? Pois não há nenhum corpo emocional que se coloca a cabeça na matéria e que tenha o discernimento de Deus. Pode até entender o seu interesse próprio, mas não conhecer, mas conhecer Deus face a face jamais. Mas conhecer Deus face a face jamais, né? Ou seja, até impedir o se- pode até entender do seu interesse próprio, mas conhecer Deus face a face jamais, certo? Eu sempre dou uma embolada no meio, eu troco uma expressão para o outro. Eu não faço leitura, eu não treino texto, eu não sei nada que tá, eu redigito esse contexto, eu alinho ele, sabe? Deixo e depois eu quero esquecer dele. Por quê? Porque para mim tropeçar, para mim repetir, para mim buscar, quando falando de fazer relação sobre aquilo que é a formação de Cristo, sobre aquilo que já tem dentro da sociedade, a gente esbarra em uma ou outra expressão, é o tempo que a gente busca para buscar que tenha dentro da sociedade. A gente vai captando, sabe, nesse tempo que a gente vai esbarrando numa expressão na outra. Não é questão de ficar lendo bonito para as pessoas, é questão de trazer conhecimento, trazer ciência para que elas possam se realizar com Deus. Esse é o objetivo deste blog diário. Se inscrevam neste canal, sinaliza esse vídeo, só se você estiver entendendo tudo que está sendo dito. Se vocês não sentiu que isso não seja a realidade sua, não sinto necessidade que vocês façam coisa alguma, apenas desliga o vídeo e segue o seu caminho, ok? Entende isso? Se não foi útil, não ajudou você em nada, segue o seu caminho, certo? Mas se ajudou, você fala, nossa, que legal, eu estou entendendo a realidade de Deus, estou entendendo o que é a criação, estou entendendo o que é a formação é possibilidade, criação é a realidade de Deus, é o reino de Deus diretamente. Aí sim, você vai lá e fala assim, eu estou entendendo tudo.
estou me conectando com Deus, certo? De forma que tudo é questão de você fazer um gesto, certo? Se você não tiver um gesto, você vai estar gerando uma crise sobre uma coisa e outra. É só você fazer a percepção, você vai entender que tipo de crise que você está manifestando quando você se recusa a fazer o trabalho unificado, né? A relacionar outras pessoas, qualquer coisa que vocês queiram entender, vai gerar você uma crise, certo? A realidade é muito linda, sabe? É o tempo real de você estar entendendo ou você está negando, né, essa realidade. Quando você estiver negando, você vai estar vivendo a sua vida do seu jeito, vai realizando do seu jeito e tal, tal. Nesse meio tempo, você, né, uma delicadeza, ok? Obrigado pela força, a força é sua. Se inscrevam neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver compreendendo. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.